Amanda, tamo aqui. Esse é o Opa. primeiro podcast? Não, né? Você já provavelmente fez algumas Não, mas entrevistas. olha, faz um tempo que eu não faço, É? então tô animada de retomar. Irado, irado. Mas você tem palestrado? Como é que você tá nesse âmbito de divulgar tua visão de mercado e tudo que vocês vêm falando? Olha, pela Climate Ventures, que é o instituto que atualmente eu trabalho, a gente tem tido bastante incidência em diversos eventos para falar sobre a pauta climática. E hoje aqui no Rio Innovation Week a gente está aqui nessa pauta também, né? Daqui a pouco eu vou estar ali no Impact Hub falando sobre financiamento climático, que é talvez o tópico mais quente aí dos últimos tempos na agenda de implementação. Irado, irado. E qual é a importância de estar nesses ambientes, né? Eu lembro quando você organizou aquele jantar muito legal também, juntando empreendedores ambientais, pessoas que estão desenvolvendo soluções de sustentabilidade. Então eu imagino que você vê valor, né, nesse ecossistema, nessas oportunidades de network e tudo mais. Como que você enxerga isso? Nossa, demais, assim. E não é de hoje, porque eu sou empreendedora já há muitos anos e eu sempre valorizei muito esse processo, sabe? De você conectar pessoas, conectar organizações para falar sobre temas tão importantes. A agenda climática, especialmente, né? Nesse momento de vida, nesse momento do planeta, na verdade, tem ganhado um espaço muito grande. E são temas que eu acho que precisam ser realmente democratizados, né? Não só os conceitos principais, mas o que está acontecendo, como é que a gente pode, de alguma maneira, atuar sobre. Então, eventos como esse, enfim, como outros também que a gente tem participado no ecossistema, são absolutamente fundamentais para fazer essa gestão do conhecimento realmente chegar a quem precisa, né? A gente se conheceu assim, né? A gente se conheceu no Web Summit. Eu estava apresentando a Magic no palco logo antes do Pedro, né? E eu achei irada a solução dele, aí a gente começou trocando. Foi até engraçado, né? Porque eu estava sem carro esse dia, a gente nem se conhecia, você me deu uma carona também, foi muito legal. Então, obrigado de novo pela carona. Foi ótimo. E é muito bom, né? Assim, esse ecossistema, né? Eu acho que pessoas com o mesmo propósito têm uma afinidade muito grande, né? Eu acho que eu consegui me conectar contigo muito rápido em termos de, cara, eu quero ter a Amanda por perto, né? Tipo, como que você enxerga a importância desse rede de apoio quando você está falando sobre sustentabilidade? Eu acho que em qualquer cenário, em qualquer profissão é sempre muito importante, né? Mas aí olhando para o empreendedorismo especificamente, acho que mais ainda, porque é uma trajetória muito cheia de obstáculos, né? E muitas vezes a gente precisa de resiliência, se pensa, né, em desistir inúmeras vezes, pelo menos essa foi a minha experiência. E ter essa rede, falando, não, fui por aqui e deu certo, essa foi a minha experiência, dando esses toques também do próprio histórico, acho que faz toda a diferença. E para a sustentabilidade é a mesma coisa, acho que a gente tem muito a contribuir e beber da fonte do aprendizado coletivo. Então, como é que isso se dá? Através dessas relações interpessoais que são absolutamente fundamentais, né? Total, inclusive eu falo muito isso porque eu estudo, eu leio, eu gosto, eu sou curioso, eu preciso me aprofundar, mas eu confesso que meus maiores insights são quando eu identifico alguém que eu admiro, que eu sinto que sabe sobre um certo assunto. Aí, cara, cara, vamos marcar um jantar, eu quero te fazer um monte de pergunta. Eu quero, assim, eu realmente, meus maiores insights e coisas que eu conheço sobre o mercado vêm através dessas trocas, sabe? Como que você digere informações, como que você aprende sobre tudo que está acontecendo no mercado? Eu também sou uma pessoa muito empírica, assim, da conversa, do teste, do aprendizado realmente mão na massa. Acho que para mim isso foi o que sempre funcionou muito. E mais do que isso, eu acho que furando bolhas, sabe? Eu sou economista de formação, mas trabalho com inovação há muitos anos. E eu sempre tento tirar um pouco, extrair de outras perspectivas, de pessoas que trabalham com outras coisas, mais diversas possíveis mesmo. Porque às vezes a gente fica muito viciado naquele problema, viciado naquela solução. Total. Quando alguém vem trazendo um ponto de vista diferente ou uma experiência que teve, que foi para um outro caminho, isso abre assim, a mente de uma maneira indescritível. Então... Não, com certeza. Eu acho que é até complicado, né? Porque assim, a sustentabilidade ela não anda sozinha, né? Tipo, as ODSs não andam sozinhas, são interligadas. Então, não tem como você promover uma responsabilidade ambiental sem atacar certas dores sociais, sabe? Tipo, como que você vê essa interligação em termos da sustentabilidade com outros problemas sociais da sociedade? Eu acho que assim, realmente não tem como falar de sustentabilidade, de transição para uma economia regenerativa sem
falar de justiça social, de justiça climática, de como é que a gente está interligando esses pontos. Então, uma ponta não anda sem a outra. E, inclusive, é uma pauta que a gente vem falando muito, né? A comunidade que está olhando para isso vem batendo muito, né? Como é que a gente está integrando as perspectivas diferentes nesses debates, não só de denúncia, mas de criação de solução. Então, a gente está integrando as perspectivas das comunidades tradicionais, das comunidades vulnerabilizadas de uma maneira eficiente, porque se não fizer isso, a gente não vai produzir solução nenhuma, sabe? Se não inovar, né? E você fala sobre a inovação climática, né? O que é a inovação climática? Essa é uma pergunta que eu gosto, porque é um termo relativamente recente, eu acho que é um termo que ainda está se moldando bastante, mas quando a gente fala de inovação climática, a gente está se referindo a um conjunto, né, de melhorias, de avanços, sejam eles incrementais ou disruptivos, que de alguma maneira produzem externalidades, ou seja, efeitos positivos, seja para a mitigação da emissão de gases de efeito estufa ou para adaptação climática. Isso pode se dar em diferentes setores da economia, né? Desde agropecuária, sistemas alimentares, até gestão de resíduos, enfim, uma série de gamas e lentes para olhar para isso. Então, acho que tem um espaço ali de conceituação, de semântica, que está em constante evolução, mas inovação climática ela tem essa perspectiva ampla que integra, né? O que é novo, mas não só o disruptivo, mas o incremental, e essa valorização de diferentes saberes em diferentes setores. Perfeito. Quero trazer uma ideia aqui, uma coisa que está acontecendo para entender se isso é inovação climática para você, tá? A gente já atuou em algumas causas emergenciais. Petrópolis, litoral de São Paulo e agora no Rio Grande do Sul. E eu confesso que a gente fica muito triste e desconfortável com a ineficiência da atuação nessas crises humanitárias, né? Que diante das mudanças climáticas vão acontecer com mais frequência. E para mim tem alguns problemas, né? Tipo, pra gente tem alguns problemas, porque primeiro tem a ineficiência da captação e destinação dos recursos. Então tem um momento de hype que todo mundo está postando, doando sobre, e a gente está arrecadando muito dinheiro e a gente não tem ferramentas apropriadas para captar isso, trazer transparência e eficiência para destinar para as pessoas certas. Isso fomenta o desperdício, fomenta a corrupção e tudo mais. Eu fiquei puto em Petrópolis vendo um monte de comida sendo desperdiçada porque não tinha lugares para cozinhar e claramente foi uma ineficiência. Todo mundo comprou arroz no mercado e doou para aliviar a consciência, não teve curiosidade para entender aquele problema nem nada. E isso é um grande problema, porque a gente perde um momento de comoção, de união, onde a gente poderia ter implementado boas práticas para desenvolver aquela comunidade de uma forma sustentável, e aí acaba o hype. E aí volta para a mesma merda, aquela comunidade está na mesma situação de vulnerabilidade, né? Então, o que está acontecendo agora? O Pedro, inclusive, tem me ajudado muito a fazer conexões. Ai, que bom. Porque essa situação do Rio Grande do Sul não deixou a gente confortável e surgiu uma oportunidade para a gente desenvolver um projeto onde a gente quer desenvolver, tanto dentro da Magic, uma solução para captação de doação e destinação de uma forma transparente, mas também da gente aproveitar toda essa comoção para captar recursos e apoios do governo, de empresas, para desenvolver aquela comunidade de uma forma mais sustentável. Então, em vez de comprar alimentos e focar só em alimentos, né? Alimento precisa comprar naquele primeiro socorro, mas em vez de comprar alimentos que vão estragar, esse dinheiro ser aplicado para um planejamento urbano, para desenvolver aquela cidade de uma forma mais sustentável, usar metodologias de cidades inteligentes. E o Pedro ficou muito empolgado, porque ele tem um background de arquiteto, inclusive. Eu só pensei nele por causa daquela carona que você me deu, e ele falou sobre o background dele. Aí eu liguei para ele me conectou com vários arquitetos que fazem esse planejamento urbano. Eu falei com o meu amigo do Conselho de Mudanças Climáticas da ONU, ele pirou, porque lá dentro se fala muito sobre essa dor, que hoje não existe um fluxograma para atender essas crises humanitárias e, de fato, usar essa crise como uma oportunidade de desenvolvimento sustentável. E agora a gente tem uma reunião semana que vem com essa equipe que a gente juntou políticos, arquitetos, líderes sociais, famílias que são tradicionais, que vêm de indústrias, né, que têm recursos financeiros.
E a gente está tentando desenvolver uma nova cidade a partir de uma dessas cidades destruídas. A gente quer desenvolver um case de sucesso de uma cidade inteligente, uma cidade sustentável, que é, de fato, uma metodologia de atendimento nessas crises humanitárias. O que você acha sobre isso? Isso é um exemplo de inovação climática? E qual é a dor nessas mudanças climáticas, dessas crises humanitárias que tendem a ser cada vez mais frequentes? Nossa, muito bom saber disso, assim. Fiquei realmente feliz não só pela ideia do projeto, mas pelo papel da conexão também. Eu acho que você falou coisas muito importantes e relevantes aí nesse debate. A primeira delas é a questão da adaptação climática, né? Quando a gente olha o panorama de financiamento climático, ou seja, o volume de recursos que está sendo destinado e os instrumentos que estão sendo criados, né, para direcionar essa agenda, a gente vê uma concentração grande em questões de mitigação, ou seja, de redução das emissões e tudo mais, mas um déficit de financiamento para adaptação. Cara, é importantíssimo a gente pensar e falar sobre adaptação, porque esses eventos extremos climáticos, eu nem gosto da expressão desastre natural, porque acho que isso diminui muito a ação humana, o papel que ela tem nesse tipo de situação, como do Rio Grande do Sul. Gostei. Vou parar de falar, inclusive, desastres naturais. Exato. Evento extremo climático, porque é mais do que comprovado, a gente tem ciência aí há anos provando. Qual o termo que você usa? Evento climático extremo. Quê? Evento climático extremo. Peraí, não tem uma versão mais curta, não? Não, tem catástrofe climática, eu acho que é melhor, mas o que pega é o natural, sabe? O papel da natureza. A natureza tá ali, ela tá ali há anos, ela tá dando uma resposta porque a gente tem feito com ela, né? Então é isso que... essa coisa do tecniquez, né? Economista é assim, gente. Não, porque a gente pensa em ludificar, cara. A gente quer fugir do ecochato, porque... Não, tá certíssimo. Cara, a maioria das pessoas não tem essa linguagem, sabe? Vai achar longo. Tipo, exato, evento climático extremo. Que negócio é esse? Catástrofe climática. Acho que ainda é melhor do que o natural, acho que é a problemática. Mas é isso, a gente precisa, esse tipo de tragédia ela já está anunciada, né? Já tem mecanismos que alertam sobre isso, a gente precisa repensar as maneiras das cidades, da infraestrutura, a gente vai fazer a reconstrução usando os mesmos materiais, usando o mesmo tipo de metodologia, cara, não faz sentido, entendeu? Então, essa questão de você pensar novas maneiras, inclusive trazendo soluções baseadas na natureza, que é um tópico, assim, quentíssimo. Sim. Dentro da pauta de O sustentabilidade. pessoal da Boticário estava aqui ontem, esses dias isso. falando muito sobre isso.